Hoje é isso aí, tudo pronto então para mais uma videoaula. Hoje trazendo para vocês material de apoio para a disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Digestório, Endócrino e Renal. A ideia aqui é trabalhar algumas questões, fazer algumas sugestões de resposta e, é claro, discutir essas respostas com vocês. Então vamos para a primeira questão. Descreva a composição histológica do esôfago e explique como suas camadas contribuem para o transporte do alimento até o estômago. Então, lembrando, tá? O que seria a composição histológica? Lembra que histos vem do latim. Histos significa tecido, tá? Então, tecido, ele está falando aqui da parte do tecido. E explique como as camadas de tecido, né, vão atuar no transporte do alimento até o estômago. Então, quando a gente abre aqui a sugestão de resposta, nós teremos que o esôfago é formado por 4 camadas: mucosa, submucosa, muscular e serosa. A mucosa com o epitélio pavimentoso. Então, lembra do tecido epitelial? Qual a função do tecido epitelial? O tecido epitelial tem função de revestimento. Ele faz a função de proteção, pelo fato de revestir, ele também protege. Não se esqueça que ele faz também secreção e ainda faz a absorção. Tá? Quando a gente fala em epitélio pavimentoso, a gente está falando de células achatadas. Esse é um formato interessante para quando o epitélio atuar dando revestimento. Só que aqui, além de revestimento, a gente vai ver que ele vai ter a função de secreção e, é claro, início de absorção. Então, ele precisa ter várias camadas, não pode ser camada única. E a parte interessante é que ele não é queratinizado. Você lembra aqui que é queratina? Queratina é uma proteína que vai sendo produzida pelas células do epitélio da pele, tá? Lá da pele, gente, lá fora agora, tá? Que vai criando uma camada dura, chamada de camada córnea. Nós não temos isso por dentro do sistema digestório. Então, a célula do epitélio interno, ela não é queratinizada. Então, esse epitélio pavimentoso, ele vai proteger contra a abrasão, né? O alimento ele vai passar, vai gerar atrito, tá? Existe ali a possibilidade de atrito direto, com riscos de lesão. Quem nunca comeu uma bolacha água e sal aí seca, né? Sem você fazer o devido umedecimento, a gente sabe que a gente está sujeito a algumas injúrias ali, algumas abrasões na parede do esôfago. E aí seria a grande função de proteção. Depois temos a submucosa, constituída de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo a gente sabe que ocorre no corpo preenchendo espaços entre vários tecidos. E nesse caso aí não é diferente. Ele vai dar suporte e elasticidade. Não é o foco aqui, pessoal, mas no tecido conjuntivo a gente tem os chamados fibroblastos, células responsáveis, dentre outras funções, da produção do colágeno. Então, essa elasticidade também estaria ligada a isso. A camada muscular, então a camada muscular aqui, se quiser para o vídeo um pouquinho, pesquisa um pouquinho sobre musculatura lisa. A gente vai ver que a musculatura lisa ela tem a contração lenta e comandada pelo sistema nervoso involuntário. Então, essa aqui é a musculatura responsável pelo peristaltismo, ou movimentos peristálticos. Movimentos responsáveis pela condução inicialmente do bolo alimentar e depois, lá no final do trato digestório, né, o transporte do bolo fecal. Então, como nós já havíamos falado, olha só, teríamos ali fibras circulares e longitudinais que realizam movimentos peristálticos para impulsionar o alimento em direção ao estômago. A camada serosa, delgada, reveste o órgão externamente. Então, o que a gente falou aí? Falamos de tecidos. Se eu estivesse falando da função, qual o termo que eu usaria? Escreve para nós aí no comentário. Qual o termo utilizado quando se refere à função? Muito bem, fisiologia do órgão, não é isso? Então, agora a gente falou da histologia ou somente dos tecidos. Então, vamos para a segunda questão. A segunda questão agora também fala de histologia. A gente quer saber agora a estrutura histológica do estômago. Na primeira questão a gente falou do esôfago, agora a gente vai falar do estômago, destacando a função das camadas musculares e do ambiente ácido do processo digestivo. Aqui, pessoal, de antemão, é sempre bom lembrar que o estômago é uma continuidade, ele faz parte, né, do sistema digestório, então, de certa forma, ele é uma continuidade do esôfago. É claro que, em função da participação dele no processo de digestão, ele vai ter uma complexidade maior, a gente vai perceber agora, principalmente na disposição das fibras. Que nesse caso, vamos dar uma olhadinha lá. O estômago possui uma parede composta por mucosa, submucosa, deixa eu pegar nosso laser point aqui, olha lá, muscular e serosa, então muito parecida com a estrutura do esôfago.
Só que aqui a gente tem, ó, que a camada muscular vai ter 3 subcamadas, que é uma camada oblíqua, uma circular e longitudinal. Então a ideia é várias fibras em diferentes direções. Por quê? Dá uma olhadinha nessa função aqui, ó. Lá no esôfago a função era só conduzir. Aqui vai ter mistura, vai ter trituração. Então, por isso a necessidade de fibras em diferentes orientações. Porque agora é a hora em que o alimento vai ser triturado, misturado. É claro que não é uma trituração igual a feita pelos dentes. Os dentes já fizeram um bom trabalho. Só que agora aqui começa a mistura, começa, né, toda a parte do envolvimento do bolo alimentar com o suco gástrico. E esse processo é chamado de quimo. Porque enquanto toda essa parte física está acontecendo, não podemos esquecer que existe a secreção de suco gástrico. E junto com esse suco gástrico, né, e compondo esse suco gástrico, nós temos ali o ácido clorídrico, nós temos as enzimas proteolíticas, que a gente vai falar agora. Então, o ambiente ácido do estômago, pH em torno de 1 a 3, por quê? Por causa do ácido clorídrico, que eu acabei de falar, ativa o pepsinogênio. Deixa eu abrir um parêntese rápido aqui na explicação. Toda vez que você estiver lendo aqui no sistema digestório e que apareceu um nomezinho aqui escrito gênio, gênio indica uma forma inativa da enzima. Gênio é a contração da palavrinha gênesis. Vou escrever aqui no vídeo para vocês verem, tá? Então, gênesis significa origem. Então, o pepsinogênio é a substância que vai originar a pepsina. E em que condição o pepsinogênio é transformado em pepsina? Quando o pH diminui. Então, essa enzima vai ser responsável pela digestão das proteínas e vai proteger, né, contra micro-organismos. Aqui dá para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão da proteção, apesar de não ser o foco da aula. Mas é o seguinte, você concorda comigo que toda vez que você ingere um alimento, por mais limpo que esteja o ambiente, o seu alimento não está esterilizado. Ele tem contaminações naturais do ar. E como é que o nosso corpo desenvolveu ao longo dos anos de evolução formas de bloquear ou de minimizar a entrada de patógenos? Uma das formas é o que a gente chama de imunização inata, da qual o ácido clorídrico do estômago e a própria saliva lá na boca faz parte. Então a ideia é digerir micro-organismos que acabaram, né, não desenvolvendo ação patogênica porque são bloqueados nesse ponto. E aqui no estômago começa a digestão das proteínas. Não se esqueça que o amido já iniciou a digestão na boca. Terceira questão, vamos lá? Qual a importância do fator intrínseco produzido no estômago para o organismo? Relacione sua função com a absorção de nutrientes e a saúde geral. Eu vou dar um spoiler rápido aqui. O fator intrínseco está muito ligado à absorção da vitamina B12. Então, em todas aquelas substâncias que a gente falou do suco gástrico, uma das que compõe o suco gástrico é o fator intrínseco. Então, imagine que essa setinha ali, ó, do nosso esqueminha, tá? Ela seja a vitamina B12 que você teve acesso ao alimento. Tá, chegou ali pelo esôfago, passou pelo esfíncter ali, está dentro do estômago e aqui agora. O que vai acontecer com essa vitamina B12? O estômago produz uma substância chamada de fator intrínseco. E eu fiz esse desenho ali justamente para fazer isso aqui, gente. Dá uma olhadinha lá, ó, no encaixe perfeito. Isso aqui é para ilustrar a afinidade bioquímica do fator intrínseco com a vitamina B12. Dessa forma aí, ó, unida ao fator intrínseco, a vitamina B12 vai ser facilmente assimilada, facilmente absorvida no intestino. Tá? Tem gente que, por não produzir, por vários motivos, não produzir o fator intrínseco, tem dificuldade de fazer absorção de vitamina B12 e vai apresentar um quadro clínico chamado de anemia perniciosa, que está ligada à falta de vitamina B12 na alimentação. Então, como é que ficaria nossa sugestão de resposta para essa questão? O fator intrínseco secretado pelas células parietais do estômago é essencial para a absorção da vitamina B12 no íleo. Onde que é o íleo? Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, mas é a segunda parte, né? Segundo fragmento do intestino delgado. Quais são as três? Duodeno, jejuno e íleo, tá? Essa vitamina é fundamental para a produção de hemácias, metabolismo de ácidos nucleicos e aminoácidos, além de prevenir doenças cardíacas e neurológicas. Sua deficiência pode causar anemia perniciosa e outros problemas de saúde.
Então a vitamina B12 ela atua muito no nível celular no processo respiratório, portanto, geração de energia do organismo. Quarta questão. Explique como as microvilosidades ou vilosidades do intestino delgado contribuem para a absorção dos nutrientes. Toda vez que eu tenho ali vilosidades, né, dobras como as invaginações ou evaginações, tudo isso serve para aumentar a superfície de contato. São adaptações anatômicas que vão melhorar a capacidade de absorção ou de secreção de um órgão. Tá? Então, as vilosidades aumentam a área da superfície do intestino delgado, otimizando a absorção de nutrientes. Sobre as vilosidades, as microvilosidades vão formar uma borda com escova de células absortivas. Tá? Essas células vão facilitar a digestão final e a absorção de moléculas simples. Porque o que acontece? Por que moléculas simples? Então, se eu pegar como exemplo o amido é uma molécula complexa. E quando ele sofre digestão, ele vai gerar essas moléculas mais simples, né? Que seria ali os monossacarídeos. A proteína é uma molécula complexa. Uma vez digerida, ela vai gerar moléculas mais simples, que são os aminoácidos. E assim por diante. Então, essa estrutura vai maximizar o aproveitamento dos nutrientes no organismo. Vamos dar uma olhadinha no detalhe disso aqui. Olha que legal essa dobra. Ó. Se eu pegar aqui, ó, e fizer uma medida, né, do perímetro aqui da circunferência externa, ela vai ser muito menor do que a superfície interna. Olha o tanto de dobrinha. E o que tem nessas dobrinhas? Vamos pegar um pouquinho mais de detalhe nisso? Dá um zoom aí. Aciona o zoom aí do seu controle. Ah lá, ó. Eu tenho a assistência direta dos vasos sanguíneos. Então, o seu alimento vai estar passando por aqui, a digestão já vai estar, né, em franco andamento, já vai ter, muita coisa já vai ter acontecido, já tem molécula disponível, as vilosidades vão absorver, e quando absorver, jogam aonde? Na corrente sanguínea. E a partir de agora é distribuição, é jogar para todas as partes do organismo. Dessa maneira, todas as suas células vão receber esses nutrientes. Tranquilo até aqui? Tá entendendo direitinho? Deixa comentário lá, deixa dúvida, que a gente vai voltando aqui e vai respondendo à medida do possível. Tranquilo? Então vamos lá para a quinta questão. Como ocorre a neutralização do quimoácido no intestino delgado e qual o papel das secreções na digestão? Então aqui, vamos só relembrar, gente, o que é o quimoácido? É aquela mistura que foi feita lá no estômago. Então, quando o alimento chegou no estômago, ele foi misturado, lembra? Ele foi triturado, é claro, dentro das possibilidades que o estômago dá conta de fazer isso, tá? E ele foi misturado, então, ao material ácido produzido pelo estômago. Tem uma particularidade interessante aqui, é que vocês viram que para o pepsinogênio se transformar em pepsina, é necessário aquele pH baixo. Só que agora o alimento vai cair no intestino e o pH está em torno de 8,2. Pode procurar na bibliografia aí. Então, se você lembrar um pouquinho lá da bioquímica, você vai ver que as enzimas têm um pH ótimo de atuação. E então a enzima que trabalha no estômago não trabalha no intestino. Só que se o bolo alimentar tiver com pH parecido com o do estômago, as enzimas produzidas no intestino não vão conseguir dar seguimento ao processo que foi iniciado no estômago. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver direitinho aonde que esse alimento vai chegar. E eu vou pegar aqui um detalhe maior do intestino. Agora sim a gente tem só o intestino aqui. Vamos pegar nosso laser point. Ó. Essa aqui é a saída do estômago, tá? É a conexão do estômago com o intestino delgado. É o piloro. Aqui, então a gente tem um esfíncter pilórico, né? O válvula pilórica, que faz a comunicação do estômago, que estaria mais ou menos aqui, tá? Nessa posição, tá, gente? Certo? E aí, conforme o alimento passa daqui, ele já vai cair diretamente no duodeno, a primeira parte do intestino. Então, quando esse alimento chegar aqui, é necessário fazer a correção do pH. E quem é que faz a correção desse pH? Tem uma solução de bicarbonato que é produzida pelo pâncreas. O pâncreas é esse órgão anexo ao intestino. Tudo isso aqui é o pâncreas, ó. E quando o pâncreas, depois eu vou falar, vai ter uma questão que a gente vai falar, e como é que o pâncreas fica sabendo, né? Se é que ele fica sabendo de alguma coisa. Mas como é que ocorre a comunicação no sistema digestório para indicar que chegou o alimento nesse ponto? Tá? E a partir dali o pâncreas então produzir o suco pancreático. Tá? Quando cair aqui então, ó,
o suco pancreático vai ser produzido no pâncreas e cai dentro do intestino. E dessa forma vai ocorrer a neutralização do químio, não vou dizer neutralização, mas o tamponamento, né? A adequação do pH do bolo alimentar a um pH compatível com o pH de trabalho das enzimas do duodeno. E dessa maneira, o sistema digestório segue seu trabalho, agora no duodeno. Então, recapitulando a questão, como ocorre a neutralização do quimo ácido no intestino delgado e qual o papel das secreções na digestão? Então, a neutralização do quimo vai ocorrer pela ação do suco pancreático, lembra que eu falei do bicarbonato, ok? Aí, nesse ponto também, junto com o suco pancreático, vai ser despejado a bile, lembrando, bile não é enzima, essa bile é produzida no fígado, tá? E ela não é enzima, ela tem a função de emulsificar gorduras, que seria pegar a gordura grande e transformar em gordura pequena. Lembrando que não está tendo quebra da gordura, tá? Somente a formação de porções menores, para que dessa forma seja melhorada a possibilidade das lipases atuarem sobre os lipídios presentes na gordura. Então, olha lá, neutralizou-se o pH do bolo alimentar, diminuiu-se, né, o tamanho dos fragmentos de gordura. A partir daí é condicionado, então, a ação das enzimas digestivas. Essas enzimas que serão produzidas tanto pelo pâncreas, vão vir ali pelo suco pancreático, e também do suco entérico, que é o suco produzido pelo intestino delgado. E essas secreções vão ajudar a transformar aquelas moléculas grandes que eu havia falado agorinha, né, como, por exemplo, polissacarídeos, né, como proteínas, como gorduras, em moléculas mais simples. Que moléculas são essas? Monossacarídeos, aminoácidos, e ácidos graxos. Esses sim poderão ser absorvidos pelas vilosidades do intestino. Questão 5, está dominada? Então vamos para a próxima questão. Explique como os hormônios secretina e colecistocinina atuam no sistema digestório, destacando suas funções e os órgãos-alvo. Então vamos para o primeiro hormônio, né? Vamos falar um pouquinho da secretina. A secretina é um hormônio liberado pelo intestino delgado, então olha só, quando que ele vai liberar esse hormônio, gente? Quando for percebida a presença do quimo ácido. Lembra? O estômago triturou, misturou, montou o quimo ácido, aí o peristaltismo gástrico joga esse bolo alimentar no duodeno, a presença desse bolo alimentar no duodeno é que vai servir de estímulo para que o intestino delgado produza a secretina. E qual que é a função da secretina, então, quando ela é produzida? É ela quem vai estimular o pâncreas a secretar um fluido aquoso, que é rico em bicarbonato. Então, é algo do tipo, o pâncreas chegou um bolo alimentar aqui, mas o pH dele não está muito legal para as enzimas trabalharem. Aí o pâncreas vai ser estimulado a produzir, então, essa solução de bicarbonato, tá? Bicarbonato, íons e água, neutralizando a acidez do quimo. Tá? Eu diria até tamponando, tá, pessoal? Tamponando para que ele pudesse, que esse pH pudesse chegar dentro do pH ótimo de trabalho para as enzimas do intestino. Além disso, a secretina vai inibir a secreção gástrica e estimular a produção de bile pelo fígado. Olha que interessante isso, ó. Quando o alimento chegou lá no estômago, foi estimulada a secreção de suco gástrico. Agora ele está saindo do estômago. Então a secretina é também um sinal bioquímico que funciona como um inibidor da secreção gástrica. Não há mais alimento no estômago, ou pelo menos o volume está diminuindo, porque ele está chegando no intestino já. Então não há por que continuar secretando o suco gástrico. Por isso ela vai inibir a produção. E ao mesmo tempo que inibe a produção do suco gástrico, estimula a produção de bile. Olha que interessante, é tudo sincronizado, tá vendo? Já a colecistocinina vai ser secretada quando houver presença de gorduras e proteínas no duodeno. Então esse aqui é o hormônio que vai induzir o pâncreas a liberar as enzimas digestivas. Aí eu estou falando das lipases pancreáticas e das proteases pancreáticas. Tripsina, quimiotripsina, só que lembrando, esse é o nome da enzima ativa. Como é que seria o nome dessas enzimas inativas? Tripsinogênio e quimiotripsinogênio,
que é o que aparece aqui no texto para nós, aqui, os chamados imogênios, que são enzimas inativas. Então, isso vem no suco pancreático. Elas vêm na forma inativa e só vai ser ativada onde? Lá no duodeno. Além de estimular tudo isso, a colecistocinina também vai promover a contração e esvaziamento da vesícula biliar. Olha aí por que a bile chegou no intestino justamente quando o quimoácido caiu no duodeno. Porque o próprio duodeno produz um hormônio, a colecistocinina, que vai promover a contração da vesícula biliar, fazendo com que ela se esvazie, fazendo com que ela libere a bile, e a bile vai descer pelo canal colédoco, nesse caso. É esse canalzinho maior aqui, esse aqui é o do pâncreas, tá? Esse aqui maior, tá? E aí nós teremos, então, a liberação da bile para promover a emulsificação das gorduras no duodeno. Então a gente pode ter um detalhe maior aqui, ó, do canal, olha só. Esse aqui é o canal que vem do fígado, tá? Canal biliar, né? O canal colédoco. E aqui o canal pancreático que se abrem para o mesmo ponto, certinho? Aqui a luz do intestino delgado, do duodeno, que é onde o quimoácido vai chegar e promover, né, esse estímulo, que apresenta como resposta a liberação de todas essas substâncias que a gente acabou de trabalhar nessa questão. Questão 7. Analise o papel do peptídeo intestinal inibitório, o VIP, e da motilina no funcionamento do sistema digestório e descreva como o sistema nervoso entérico contribui para essas funções. Então, o peptídeo intestinal inibitório, ele vai atuar relaxando os músculos lisos do trato gastrointestinal, incluindo o esfíncter esofágico inferior do estômago e da vesícula biliar. Caramba, agora complicou, hein? Complicou? Complicou não. O esfíncter esofágico inferior, lembra do esôfago? Eu vou voltar lá no slide que tem o esôfago, tá bom? Vou fazer uma edição no vídeo aqui para vocês não voltarem o slide comigo. Olha aqui o esôfago. Aqui está o esfíncter inferior, que é o esfíncter cárdico ou cardíaco, tudo bem? É esse aqui que vai dificultar o refluxo. Então, onde nós estamos falando, o alimento já está lá embaixo. Até então ele estava contraído para quê? Para evitar refluxo. Se o alimento já desceu, não tem por que ele continuar contraído, lembra? Tá? Promove relaxamento também de parede do estômago, até porque o alimento já chegou no intestino. E, né, a própria vesícula biliar. Então, olha lá, de novo, né, também, né, melhor assim, né, de novo, ele vai também atuar na secreção de água e bicarbonato. Vai facilitar o transporte de substâncias pelo trato digestório, tá? Então, isso aqui tudo seria função do peptídeo intestinal inibitório. Já a motilina, tem a ver com motilidade, né? Vai ser produzida principalmente pelo duodeno e pelo jejuno, duodeno, jejuno e ilho, as três partes do intestino. Estimula a motilidade, que é a movimentação do intestino delgado, favorecendo o movimento peristáltico. Então, ele vai atuar ali no tecido muscular liso, tá? Transportando o alimento ao longo de todo o trato gastrointestinal. Então, como é que funciona isso aqui agora? Bom, eu tenho agora, né, hormônios e tenho agora o sistema nervoso. Como é que ocorre essa interação? O sistema nervoso entérico vai regular essas funções de forma autônoma. Ele contém ali as redes de neurônios organizadas em plexos, tá? De forma que cada plexo vai controlar a motilidade e as secreções digestivas, além de responder a estímulos locais e aos comandos do sistema nervoso periférico. O que são esses comandos locais, gente? É a percepção sensorial, né, desses neurônios em relação ao posicionamento do alimento, do bolo alimentar. Então, uma vez detectada a presença do alimento, vai ser naquele ponto ali que os plexos neurais vão atender de forma mais assertiva e pontual a questão de contração e relaxamento da musculatura lisa. Assim, o peptídeo intestinal inibitório, tá, e a motilina vão interagir, tá, com esses neurônios, coordenando as atividades digestivas. Então, é a junção de hormônio e sistema nervoso. Questão 8. Essa fala de refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico e a esofagite são problemas frequentes associados a sintomas como azia e dor retroesternal. Explique os mecanismos fisiológicos que levam ao refluxo e as principais consequências para o esôfago.
Como profissionais de nutrição, enfermagem e fisioterapia podem atuar na prevenção e manejo dessas condições? Então, esse aqui é um probleminha específico para vocês, hein? Cada um aí dentro da sua área de estudo, né? Galera da nutrição, da enfermagem, fisioterapia, tá? A gente vai fazer algumas sugestões aí do que pode ser feito ali por cada profissional para amenizar, né? E até mesmo prevenir essa situação. Então, o refluxo ele vai ocorrer quando houver um relaxamento inadequado do esfíncter esofágico inferior. É aquele ponto que a gente mostrou agorinha. Olha lá, ó. Então, se ele tem um relaxamento inadequado, o que vai acontecer? Isso aqui volta. Agora, a gente tenta imaginar o que está voltando aqui. Está voltando o suco gástrico. Lembra aí para mim, o suco gástrico é rico em quê? Em ácido clorídrico. E a parede do esôfago tem proteção de mucosa? Tem. Porém, não é uma proteção tão densa, tão espessa quanto a do estômago, que é rica em mucopolissacarídeos. Então, o fato de ficar constantemente expondo a parede do esôfago ao suco gástrico, ao ácido clorídrico do suco gástrico, deixa eu voltar aqui, ao ácido clorídrico do suco gástrico, ele vai provocar irritação. E além da irritação, o que vai gerar? Inflamação. Tá? Resultando em esofagite. Lembrando que ite significa inflamação. Ó, bronquite, inflamação dos brônquios. Gastrite, inflamação, né, do estômago. Né, uma artrite, uma inflamação de articulação. Então, o que seria uma esofagite? Uma inflamação no esôfago. E quais serão esses sintomas? Bom, como toda inflamação, a primeira é dor. Mas aqui especificamente nós teremos a azia como um sintoma de que está ocorrendo esse refluxo e que esse refluxo está gerando, né, lesões ou irritações na parede do esôfago. E agora, como é que os profissionais podem atuar, cada um na sua área? O profissional de nutrição pode, por exemplo, orientar, né, a evitar alimentos irritantes. De repente é um café, fritura, chocolate, é claro que isso aqui depende de pessoa para pessoa. Tá? E refeições volumosas antes de dormir. Já o pessoal da enfermagem, né, pode acompanhar o uso correto de medicamentos antiácidos e ainda fornecer educação em saúde. Em uma primeira abordagem para tratar e outra para prevenir. E a fisioterapia? Bom, ela pode trabalhar a reeducação postural e as técnicas respiratórias para reduzir a pressão intraabdominal que pode agravar o refluxo. Então, olha que interessante. São áreas diferentes. A fisioterapia, que aparentemente, quem olha de longe, o leigo, ele vai pensar que não tem muita atuação sobre isso, mas olha que interessante. Educação postural, já melhora. Técnica de respiração, atua diretamente na amenização de sintomas, de forma que juntos podem reduzir a pressão intraabdominal. Olha só que interessante, então, né, o fato de se combinar diferentes atuações profissionais na resolução de um único problema. Seguindo, então, questão 9. Cite as principais categorias de medicamentos para o sistema digestório e faça um breve comentário sobre a ação de cada um dos grupos de medicamentos citados. Aqui é citação e conversa, tá, pessoal? Se tiver enjoado da minha voz, aí só para o vídeo aí e vai lendo, porque vai ser realmente bem teórico. Então, a gente tem os antiácidos. Então, sempre lembrando que, como as enzimas do sistema digestório têm um pH ótimo de atuação, qualquer desequilíbrio nesse pH pode provocar a desnaturação das enzimas. E aí, quando o corpo não conseguir fazer esse tamponamento natural, existem alguns medicamentos que facilitam isso, né? Que seriam os antiácidos. Então, eles vão neutralizar o ácido gástrico, aliviando sintomas como azia e o próprio refluxo. Teremos os antissecretores, que vão inibir a secreção do ácido do estômago. E aí, nesse caso, ó, ali no antiácido, de repente seria uma má digestão, coisas mais simples. Mas se é um quadro frequente, se é uma condição fisiológica, o aumento de secreção, né, a secreção em quantidade maior do que a usual, então aí pode-se trabalhar com medicamentos antissecretores. Outros medicamentos vão atuar protegendo a mucosa gástrica,
Então, protege a mucosa contra lesões causadas pelo ácido gástrico. Então, de novo, sempre lembrando, eu sempre falo isso em sala, né? Então, na parte clínica, cada caso é um caso, tá? O médico é que vai determinar qual seria o melhor medicamento para cada situação. Os antibióticos, nesse caso, se eu falo em antibiótico, eu já estou falando de infecção. Infecção tem entrada de micro-organismos e boa parte das vezes bactérias. Então, usado nos tratamentos de úlceras associadas ao Helicobacter pylori, o H. pylori. Então, aqui eu estou falando de micro-organismos e eu preciso diminuir a população de micro-organismos. Depois nós temos os grupos dos laxativos, que vão auxiliar na motilidade intestinal. Você já está um craque em motilidade intestinal, né? Já sabe o que é isso. Então, ele vai melhorar a movimentação. Tá? Esses laxativos podem ser osmóticos, tá? Ou formadores de massa e ainda estimulantes. Os antieméticos, que seria ali contra vômitos, né? Certinho? Bloqueando receptores de serotonina, dopamina e histamina. Temos ainda os antiespasmódicos, lembrando que espasmos são contrações involuntárias de músculo, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso com o antiespasmódico? Relaxamento de musculatura lisa do trato gastrointestinal. Então, aqui em geral, pessoal, seria aquelas situações de cólica, né, desconforto, que são aquelas contrações em que, sobre as quais a gente não tem controle. Então, aí, dependendo da situação, o médico vai orientar o uso de drogas que promovem esse relaxamento. E os hepatoprotetores, sempre lembrar que hepatos é fígado, certinho? Então, vão proteger as células do fígado e ajudam na remoção de gordura hepática. Então, é sempre muito importante frisar que a entrada de medicamentos, né, ela deve ser orientada pelo profissional de saúde, né, pelo médico, que a automedicação pode trazer riscos aí à saúde. Então, finalizando, esses medicamentos agem em mecanismos específicos para aliviar sintomas, tratar patologias e proteger os órgãos do sistema digestório. 10ª questão, vamos lá? Explica a importância do colesterol para o organismo humano, destacando seu papel na formação de hormônios e membranas celulares. Então, a gente sempre tem o colesterol como vilão, não é isso? Mas não é bem assim não, tá? O colesterol ele é essencial para várias funções do organismo. Tá? Ele participa da formação de hormônios esteroides. Então, hormônios ali responsáveis pelas características sexuais, pelo desenvolvimento sexual masculino e feminino, tá? Demandam colesterol na sua fabricação. Se não tiver colesterol, não tem a fabricação do hormônio. E ainda ali da formação dos hormônios corticosteroides. Atua também como componente das membranas celulares. Então, olha só, nós temos ali uma definição de que a membrana plasmática é uma dupla camada lipoproteica. Então, é claro que nós temos os fosfolipídios, mas entre os fosfolipídios da membrana é necessário o colesterol, porque é o colesterol quem melhora a fluidez, a estabilidade e a integridade estrutural da membrana. Então, sim, precisamos de colesterol no organismo. O problema é a variação, o problema é o desequilíbrio. Mas tem uma questão só para a gente tratar disso daqui a pouquinho. Questão 11, do que eu estava falando, olha ela aí. Tá? De 7 sobre os tipos de lipoproteínas do colesterol, o LDL, o VLDL e o HDL, e suas respectivas funções no organismo, incluindo os impactos dos seus desequilíbrios. Então, olha só, o LDL, que seria as lipoproteínas de baixa densidade, que é uma sigla em inglês, né, gente? Low Density Lipoprotein, tá bom? Daí lipoproteína de baixa densidade. O VLDL, que são proteínas de muito baixa densidade, tá? E o HDL, que são proteínas de alta densidade, High Density Lipoprotein. Então, atenção. Vamos fazer um raciocínio aqui para a gente não ficar decorando essas coisas. Se alguma coisa que você está estudando, algum material ele tem baixa densidade, a gente sabe que a tendência dele é fazer um volume grande, não é isso? Baixa densidade, o volume vai ser grande. Alta densidade, volume menor. Então, raciocina comigo, qual teria a maior possibilidade de fazer obstrução de um vaso que tem dimensões limitadas e que pode sofrer obstrução? Qual teria a maior chance de participar de uma obstrução? Um de maior volume ou um de menor volume? É claro que é de maior volume. Então, o LDL ele é conhecido como colesterol ruim, né? Na verdade, ele não é ruim, não pode ter em excesso. E o VLDL estariam associados ali a efeitos prejudiciais à saúde, lembrando, o excesso deles.
Já o HDL, tá? Ele vai ajudar a remover o colesterol das artérias e transportá-los para o fígado. Então, olha lá, por outro lado, o excesso de colesterol no sangue pode levar a distúrbios lipídicos, como a aterosclerose, caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura nas artérias. Isso pode estreitar os vasos sanguíneos, reduzir o fluxo sanguíneo e causar problemas cardíacos, como doenças nas artérias coronárias. Questão 11 encerrada, vamos para a próxima. Questão 12. Descreva o papel do hipotálamo no sistema endócrino, mencionando suas funções e como ele interage com a hipófise para controlar outras glândulas do corpo. Então, antes de entrar na sugestão de resposta na íntegra, tá? Vamos pensar um negócio seguinte aqui. O hipotálamo é como se fosse uma ponte, uma comunicação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso ele dá uma resposta muito rápida a qualquer situação que for detectada no meio. Acontece que a resposta do sistema nervoso, da mesma forma que ela é rápida, ela é cara no ponto de vista energético. São impulsos nervosos. Impulsos nervosos, se você aprofundar um pouquinho mais, você vai cair lá na fisiologia da célula, onde a gente sabe que para que o impulso seja gerado e transportado, é necessário um processo chamado de bomba de sódio e potássio. Claro que essa é só uma das bombas de íons que a membrana faz, mas esse seria um deles. E o que a gente aprende na base de ensino da biologia e do funcionamento de membranas? É que esse é um transporte ativo e que ele gasta energia. Então é interessante que o hipotálamo faça a percepção, que ele faça a leitura das condições ambientais e coordene, né, repasse essas informações para o sistema endócrino. Então ele vai fazer leituras do organismo e vai repassar as informações para a hipófise. A hipófise é a chamada glândula mãe, é a glândula mestra. Então, o hipotálamo ele vai ter um acesso direto à hipófise. Quem faz a coordenação das glândulas é a hipófise e não o hipotálamo. Então, quando falar em a tireoide recebeu uma ordem, ela recebeu diretamente da hipófise. É claro que essa ordem só foi gerada pela hipófise porque o hipotálamo fez uma leitura dos teores de hormônios produzidos pela tireoide. Se esses hormônios tiverem uma queda na circulação, o hipotálamo dá uma ordem para a hipófise, que é a tireotropina, e a hipófise vai produzir a tireotrofina, que vai direto para a tireoide. Então, o hipotálamo não dá ordem direta à tireoide. Ele dá ordem à hipófise, e a hipófise repassa essa ordem para as demais glândulas, inclusive a tireoide. Então, pegando o nosso conceito pronto ali, o hipotálamo é uma região do cérebro que desempenha um papel crucial na regulação do sistema endócrino. Ele sintetiza neurohormônios como o hormônio liberador da gonadotrofina. Esse hormônio controla a secreção de substâncias pela hipófise. Essas substâncias seriam hormônios ovarianos, FSH e LH. Tá? O hipotálamo também regula funções como a fome, sede, temperatura corporal, os ritmos circadianos. Tá? Então, como eu havia falado, é ele quem interage com a hipófise. É ele quem envia sinais que estimulam e inibem a secreção hormonal. Então, a hipófise, por sua vez, vai controlar a função das outras glândulas, mas sempre sob orientação, sob estímulo do hipotálamo. Então, olha o exemplo que eu usei aí, né? Como a tireoide. Quem vai dar ordem direta para ela? A hipófise, correto? E aí, junto virem as outras glândulas. As glândulas adrenais, que são as suprarrenais. Temos ali as gônadas, né? Ovários, testículos, vão receber ordens hormonais da hipófise. Então, à medida que a hipófise vai estimulando glândulas como a tireoide, como as adrenais, tá? Acabam influenciando em processos metabólicos, né? E a resposta do organismo a estresse, a tranquilidade, a diferentes situações, ok? Então, o hipotálamo e a hipófise trabalham em conjunto para manter a homeostase ou o equilíbrio do corpo, respondendo tanto a estímulos internos quanto aos estímulos externos. 13ª questão. Explica a função dos hormônios produzidos pela hipófise anterior, destacando os efeitos do hormônio de crescimento, prolactina, FSH e LH. Então, a hipófise anterior
que também é chamada de adenohipófise, tá? Será responsável pela secreção de diversos hormônios que controlam várias funções do corpo. A questão pediu aí, né, somente esses aí, mas eu vou falar um pouquinho mais de outros aqui. O hormônio de crescimento, que é o GH, né, ele, por exemplo, ele vai atuar no crescimento dos ossos e músculos, além de estimular a síntese de proteínas e o consumo de gordura. Já a prolactina é responsável pela produção de leite nas mamas. Então, quando a mulher, né, tem o bebê, ela vai começar a produzir leite nas glândulas mamárias. E qual que é a ideia, ou qual que é a ordem bioquímica que as glândulas mamárias recebem? Prolactina. Mas por que a prolactina começa a ser produzida? Porque aumenta a circulação de estrogênio e de progesterona, que são produzidos ali, né, no período de gestação. Agora, lembrando, tá, gente? Tem um hormônio que não aparece aqui na questão, mas vamos falar rapidinho dele, que é a ocitocina. A ocitocina é um hormônio responsável pela ejeção do leite, pela liberação do leite pronto. Então, não é produzir, é liberar o leite que está pronto, tá? A prolactina determina a produção e a ocitocina determina a ejeção, a liberação. O hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante são cruciais na função reprodutiva, tanto masculina quanto feminina. Correto? É ele que vai responder, ou melhor, é ele que vai orientar, são eles que vão orientar a produção de gametas nas gônadas. Então, o FSH é responsável pela espermatogênese nos homens e pelo desenvolvimento dos folículos ovarianos na mulher. O LH induz a ovulação e a liberação de testosterona nos homens. Então, induz a ovulação na mulher e a liberação de testosterona nos homens. Então, esses hormônios são controlados pelo hipotálamo, que regula sua secreção por meio de sinais estimulantes e inibitórios, ou seja, aumentou, vai inibir, diminuiu, vai estimular, e assim por diante. Lembrando que essa interação é que promove a homeostase corpórea. Tranquilo, pessoal? Gostaram da aula, gostaram da explicação? Deixa um comentário aqui, isso ajuda o crescimento do canal e, é claro, faz com que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Inscreva-se aí, ative as notificações, porque tem mais material chegando. Muito obrigado e até a próxima aula.